Shalom, eu estou aqui nesta madrugada, às 2h46 da madrugada. Graça e paz, Baruch Atah Adonai. E as forças do sobrenatural têm sido muito grandes, assim como foi com Davi. Muito grande. Mas eu quero estar lendo o Salmo 46, que é o Salmo de quebra de maldição. A contravenção do adversário tem sido muito grande. Eu vou ler aqui o Salmo 46. Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos ainda. Eu quero dizer que o Salmo 46, no versículo 9, diz assim: quebra o arco, corta a lança e queima os carros de fogo. Verso 10 diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Perante essa palavra, eu estou aqui neste momento de reflexão, porque quando nós se propomos em fazer a vontade de Deus, a perseguição ela é muito grande. A oposição é muito grande e eu tenho enfrentado a oposição. O adversário tem atacado a minha esposa, tem atacado as minhas crianças. O adversário tenta colocar a gente de uma forma, como assim Davi. Esse Salmo 46 aqui diz assim que Davi ele estava no último golpe. Davi ele estava na luta, ele estava nas adversidades. Absalão queria matar Davi. A família de Davi inteirinha estava na luta, na peleja, pelejando contra o servo de Deus. E a Bíblia diz no Salmo 105 que quem tentará, ou seja, não toqueis nos meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas. Outra parte diz assim, quem tentará acusação contra os ungidos de Deus, se Deus o justificará. Nós enfrentamos luta porque muitos querem levantar uma placa, querem levantar um título, uma bandeira denominacional, mas muitas das vezes perde o amor, perde a misericórdia. A família começa a ser atacada, minha família está sendo atacada, minha família está sendo ameaçada pelo adversário, as minhas crianças estão sendo ameaçadas. Muita opressão, muita luta, muita prova. Jamais eu quero me colocar na condição de Davi, porque Davi ele perdeu toda a família. Agora, quando eu me aproximei de um dos meus filhos, que é o Mateus, a luta começou a aumentar. As aves têm ninho, as raposas têm covil, o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Eu estou no fundo da minha sogra, sabe? A opressão tem sido grande, a luta tem sido grande. Às vezes eu acho que eu não vou aguentar. Mas aí é por isso que eu venho na madrugada, aqui 2 horas da madrugada, nesse lugar deserto, nesse lugar sombrio, nesse lugar escuro, para tentar, ou seja, o império religioso tem se levantado contra nós, mas o império do céu tem voltado para nós, ao nosso favor. Eu gravo essa live agora porque eu estou sendo oprimido, o coração, como Davi disse, meu coração está amargurado, meu coração está em luto. Mas não porque morreu alguém da minha família, é porque muitas das vezes as adversidades elas vêm querendo nos afogar, nos calar, nos abafar, nos oprimir. Querendo, ou seja, a opressão, querendo muitas das vezes nos agredir, não materialmente, porque o adversário ele não faz isso, ele não agride na pancada, não, ele agride muitas das vezes mexendo com o nosso sentimento, mexendo com nossos filhos, mexendo com o de melhor da nossa vida. Eu cheguei nessa cidade há 7 anos atrás. Quanta luta, quanta prova, e lutando, lutando. Agora no final da carreira nós vemos que o adversário tem se levantado simplesmente porque a gente quer fazer a vontade de Deus, quer pregar o evangelho da salvação. E começa pela família. Outrora a família da minha esposa era sabe assim, parecia, era amiga, tudo, mas agora por um processo de denominação, a família inteirinha se levantou contra nós. Mas aqui estou para buscar a presença de Deus, para buscar a bênção de Deus
na minha casa. Eu quero estar orando um Pai Nosso, crendo que esse Pai Nosso vai fazer um efeito lá no céu, vai fazer o efeito para que muitos possam entender que existe um Deus, tudo posso naquele que me fortalece. Então, em nome de Jesus, se você passa por essas provas, tudo serve para a experiência, serve para nós caminhar para frente, serve pra... Quanto mais a hora que eu comecei a pregar, a hora que eu comecei a ficar livre para anunciar o Evangelho, o adversário tem lutado 24 horas financeiramente, tem colocado a esposa, tem muitas das vezes tentado colocar comichão no ouvido da esposa. Mas eu me encontro aqui, na presença de Deus, nesta madrugada, virando a madrugada no mato sombrio, numa noite escura, fria, mas para tentar sobreviver os através dessa vida. A Bíblia diz em Efésios 6,10, a nossa luta não é contra a carne, não é contra a minha família, não é contra os meus opositores, não é contra a CCB, não é contra a igreja, não é contra título, não é contra império. Não, a nossa luta é contra o próprio adversário, 24 horas. Sendo assim, eu estou aqui nessa vigília da noite, eu sei que os anjos do Senhor estão aqui comigo, porque a Bíblia diz que onde estiver um, dois ou três reunidos, Deus está no nosso meio. Aqui está eu, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mediante essa palavra do Salmo 46, eu sei que o Senhor vai justificar a minha causa em nome do Senhor Jesus. E que todos possam entender que Deus ainda existe e Ele protege os teus escolhidos. Eu creio que nesta hora, nesta madrugada aqui, o Senhor está lá na minha casa, fortalecendo a minha família e dando graça às minhas crianças e protegendo o meu lar. Que a hora que eu retornar, as coisas já não vão estar do mesmo jeito. Porque a palavra de Deus diz que nem só de pão viverás o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Esse livro fechado é um livro comum, mas ele aberto é a boca de Deus falando. Eu tenho certeza, se Deus permitiu que eu chegasse até aqui, e o adversário não tocasse num fio de cabelo da minha cabeça, é porque ele tem algo de precioso, não só sobre mim, mas sobre toda a minha descendência, em nome de Jesus. Deus seja louvado.